Pois é, rapaz, o homenagem ao primeiro longa-metragem de ficção, né? Deu um trabalho aí que é um pouco resposta desses 10 anos que eu já estou trabalhando com audiovisual. Então, a gente rodou ele em 2017, demorou 4 anos aí para se produzir, porque foi feito totalmente de maneira independente mesmo, na raça mesmo, sem nenhum tipo de incentivo fiscal ou de edital ou coisa semelhante. Um projeto que é muito esforço dessas pessoas que estão na Quixó Produções, que é uma série de realizadores jovens, que eu costumo dizer, realizadores do audiovisual marginal de São Paulo. E é isso, agora está circulando os festivais, ele vai sair talvez no final desse ano ou comecinho do próximo, nas telas grandes, se tudo der certo aí com a pandemia. A gente está meio sem saber como é que vai ser as coisas ainda, porque apesar de ser nesse ano tão complexo aí de pandemia e tudo mais, o lançamento está sendo interessante, essa resposta que a gente está tendo do público, dos festivais que a gente tem passado, e é interessante também estar passando por esse momento histórico, né, porque eu acho que com certeza os festivais vão caminhar cada vez mais por esse caminho do festival online e tal. Está sendo interessante ser lançar o filme dos primeiros anos dos testes ainda dessa coisa do festival online, com todos os problemas e questões ainda, mas está sendo massa participar de tudo isso aí. Mas tu acha que esses festivais online, eles vão dar sequência mesmo pós-pandemia? Eu acho que, de um modo geral, o Homenagem provavelmente vai ser o último filme que eu vou lançar no cinema mesmo, né? Porque eu acho que cada vez mais os meios de comunicação, do audiovisual, do cinema e etc., estão saindo dessas salas, que são os concentradores de pessoas, né? E indo mais para esse universo virtual. Então, com o advento do streaming, do Netflix, etc., as pessoas estão cada vez mais dentro dessa perspectiva de verem filme de casa, né? Do conforto. Uhum. E eu espero muito que ainda continue. Eu acho que vai ter uma série de festivais que vão continuar nesse formato híbrido, né, entre uma edição física e uma edição online, mas eu acho que é um futuro que se desenha assim muito promissor, né? A gente participou de um festival super interessante que é o Fantaspoa, que é um dos maiores festivais de cinema fantástico da América Latina. E eles têm lá por volta dos seus 25, 30 mil espectadores em salas físicas em Porto Alegre, que é um número muito grande, né? Mas indo para a internet, esse número deles aumentou muito, né? Conseguiu atingir um público muito maior, passou na primeira fase que estava só os longas, teve mais de 88 mil acessos na plataforma, uma coisa que nem o espaço físico deles comportaria, né? Então acho que festivais desse calibre vão muito provavelmente investir nessa coisa híbrida, né, entre o pessoal e o eletrônico. E as salas de cinema, cada vez mais a gente está vendo essa morte desse sistema, e que já vem acontecendo talvez desde os anos 50, quando começa a televisão, e teve outras fases que foi se ajustando, depois o VHS, a videolocadora, o DVD, ele sempre foi se adequando, né? Mas acho que agora, com a crise do coronavírus, muita coisa vai acontecer aí. Acho que a gente precisa ainda também estar atento a perceber como é que vai ser a experiência das pessoas pós-pandemia, estarem no espaço fechado, com ar-condicionado. De modo geral, acho que vai ter muitas pessoas que vão deixar de aderirem a esses eventos comunitários, o que é uma tristeza, mas está nascendo uma outra coisa aí que a gente precisa também entender, assimilar. Esses dias eu até estava conversando com uma amiga minha, que é até roteirista do Homenagem, que é a Ana Souto, sobre essa coisa dos dados, né? A gente produziu o Homenagem, por exemplo, muito pensando nessa tela do grande formato, ou pelo menos da televisão, né? E dos acessos que a gente teve nos festivais, etc., depois a gente pediu um estudo, mais de 70% das pessoas assistiram o filme inteiro no celular. Então, tem também essa outra transposição, né, de como é que você, então, fazendo imagens agora para um espaço menor de tela, né, essa percepção de como que o filme vai funcionar, então, nesse lugar, porque eu, particularmente, também nunca assisti o filme no celular, né. Então, tem um monte de mudanças aí que a gente está vivendo na indústria de um modo de falar, né, nessa arte cinematográfica, na arte da imagem, que, enfim, não que a gente já não tivesse passado por isso antes também, até porque o cinema é uma arte muito jovem, né? Tá lá com seus 120 anos, 130 anos. Então, também tá muito próximo, né? Então, a gente está vivendo uma série de coisas aí que vão com certeza mudar o jeito da gente interagir com as imagens, assistir conteúdos. Essa palavra, por exemplo, né, conteúdo, não é mais um filme, é um conteúdo, não é mais uma série, é um conteúdo.
Uhum. Então, um momento muito conturbado para poder inventar de trabalhar com isso, né? Eu achei que a tela grande não fosse morrer justamente pela tela grande. Mas agora você me falou uma real, né? A galera tá assistindo na tela menor, né? Era a aposta que se tinha também em relação à televisão, né? Todo mundo achava que ninguém ia querer sair de casa para poder, num primeiro momento, né? Sair de casa para poder ver filme num lugar, porque estava tudo ali muito disponível, mas no caso da TV tinha muito claramente, inclusive, essa questão da qualidade, né? Hoje, com o celular, a gente consegue, por vezes, ter uma experiência até melhor visualmente do que se tinha nos anos 80, que você pegava uma cópia muito rodada, assim, para ver, estava toda cheia de risco, toda cheia de coisas, né? Sim, sim, é. Eu acho que, de fato, não vai morrer completamente, porque eu acho que essa experiência que você tem, você relatou aqui agora, é uma experiência que eu tenho também, né? A tela grande me cria um impacto muito grande, né? Mas já fui criado dentro de um cenário em que eu fui menos do cinema do que eu gostaria, né? Já assimilei muita coisa, né, nos downloads, né, assistindo no computador, que não chega a ser uma tela tão pequena e restrita quanto o celular, mas ainda assim uma tela menor, né? E eu acho que vai continuar tendo, sim, mas não como um circuito comercial como a gente conhece hoje, né? Que o filme precisa obrigatoriamente sair primeiro no cinema, de ter uma comoção das pessoas irem lá. Pode até rolar, porque ainda tem esses filmes de herói que vira e mexe criam essas situações, né? Mas vendo pelo declínio do número de espectadores e tal, eu acho que, pelo menos para filmes menores, assim como o caso do meu e de tantos outros realizadores brasileiros, já não seja mais um espaço que você almeja num primeiro momento para fazer o lançamento lá. O que é uma tristeza, porque foi o que eu cresci almejando, né? Mas a gente precisa também estar entendendo essas outras dinâmicas para não fazer com que nada disso seja um impedimento para a gente continuar fazendo arte colaborativa e juntando gente para poder fazer as coisas, e espero conseguir exibir durante muito tempo nesse formato que já é meio arcaico, que é uma pena, né? E aí tu falou na Quixó, né, na produtora. Uhum. Pois é, a Quixó, ela nasceu em 2010, quando eu comecei a fazer curtas-metragens e a produzir pequenos conteúdos. Na verdade, era mais como não era uma produtora formalizada, era mais um selo, um nome pelo qual a gente pudesse juntar todas as produções que fossem desse grupo de pessoas, né? Eu tinha 15 anos na época, então estava trabalhando, estudava na Escola Técnica Carlos de Campos, que é onde foi grande parte dos meus amigos e colaboradores estudaram lá comigo também, ou estudaram em anos anteriores, como é o caso do próprio Kiko Dinucci, que estudou lá. Era uma escola técnica reconhecida por ter essa confluência de artistas que estavam sempre passando por ali. E aí a gente, enfim, muito jovens, fazendo curtas-metragens. Durante 3 anos e pouco a gente fez mais de 16 curtas, várias situações, tudo era uma desculpa diferente para poder conseguir filmar, para poder produzir, estar exercitando a coisa, né? É importante dizer que eu nunca tive um curso formal, nunca fiz um curso de cinema, então aprendi nessa experiência de estar produzindo esses curtas com essa galera. Alguns desses curtas foram ganhando alguns prêmios, entrando em festivais super legais, e aí a gente foi cada vez levando mais a sério essa história de trabalhar com audiovisual, né? E aí o que legitimou efetivamente esse trabalho ser possível realmente foi o universo da música, né? Que foi muito receptivo, assim. Eu acho que no Brasil a gente tem muitos realizadores que têm conexão com a música frequentemente, né? Uhum. Tem o Cacá Diegues, tem o Walter Lima Júnior, enfim, vários outros realizadores que flertam com a música, até os de Recife, né? O Lírio Ferreira e tal. Porque também é isso, né? A música é sempre, no Brasil principalmente, a forma de expressão mais popular e mais fácil de você também aglutinar a gente, porque é muito mais barata, né? Muito mais fácil de se realizar do que o cinema, que sempre envolve equipamentos muito caros, envolve toda uma estrutura que é muito impossibilitadora. Então, os meus primeiros amigos de arte, na verdade, foram os músicos, né? E foi com quem eu fui também fazer, depois que a gente cansou do formato de curta-metragem, foi produzir vários conteúdos. Então, eu fiz muitos documentários, acompanhei muito processo de disco de muitos artistas, produzi diversos clipes para muita gente, diversos projetos especiais. Agora, no período da pandemia, do confinamento, fiz muitas lives. Então, é uma turma que está muito próxima de mim e que também me ajudou nessa transição da Quixó enquanto um ideal, uma ideia de reunir
pessoas como uma produtora, com CNPJ, enfim, com toda uma estrutura que a gente precisou montar para poder continuar realizando esses trabalhos junto desses parceiros, né? E talvez o que tivesse como um diferencial da Quixote para uma outra produtora normal que visa um lucro, uma coisa em torno disso, era que a gente estava muito interessado nessas experimentações, nesses espaços para poder estar experimentando coisas e descobrindo a linguagem também do audiovisual, porque o cinema também, por ser uma arte muito cara e está muito ligada a editais, a muitas coisas, o realizador acaba se tornando um grande burocrata, né? Ele está ali só preocupado com orçamento, com dinheiro, com financiamento, com a conta, com não sei o quê, como é que fecha isso, como é que faz aquilo. E às vezes quando ele entra no set, ele não tem essa vivência de conseguir fazer as coisas funcionarem para o projeto que ele passou tanto tempo pensando, né? Então, a gente estava muito nessa pilha, né, de estar realizando as coisas, eu principalmente. Então, a gente entrou nos mais diversos projetos, né? A gente, sei lá, eu já fiz mais de 100 trabalhos como diretor de fotografia e diretor só para música, assim, entre registro de show e tudo mais, que é um volume grande e que também possibilitou a produção, por exemplo, do Homenagem, porque aí foi isso, quando eu comecei a fazer Homenagem, eu já tinha toda essa rede de ajuda que a música me deu, né? Então, eu sabia que a pós-produção do som eu podia ir atrás do pessoal da Matraca Records, da YB Music, que faziam isso, porque eu já conhecia a turma ali, tinha trabalhado em vários discos, então eles iam me ajudar. Para fazer a trilha sonora eu pude chamar o Kiko Dinucci, o Rodrigo Campos, que são músicos fabulosos. O Kiko faz trilhas de diversos projetos muito, muito, muito legais de audiovisual que eu admiro pra caramba, então um presente disso, o número de colaboradores, o próprio Vinícius Duran, que faz a fotografia comigo do Homenagem, é uma pessoa que eu conheci no universo da música, então foi muito mais fácil viabilizar esse projeto por conta desses 7 anos que a gente estava trabalhando quase que diariamente com a câmera na mão e propondo soluções viáveis ali para isso, né? Porque também tem isso, o cinema é muito essa arte de você estar improvisando coisas e estar descobrindo como resolver os problemas ali muito na hora, né? Então, foi uma escola maravilhosa que continua sendo. É o lugar onde eu consigo pagar as minhas contas, consigo trabalhar e perder dinheiro em cinema, como eu costumo dizer. Muito bem. Então, o Deságua é bem esse projeto, que são esses projetos especiais que a gente acabou desenvolvendo com diversos músicos, né? O Mombojó, eu tenho uma relação aí de bastante tempo, mais de 8 anos que eu trabalho com eles e tal, produzindo fotos, registros de show e etc. E aí, quando foi em 2018, o Mombojó ia fazer um novo trabalho. Eles iam lançar um single por mês desses trabalhos novos deles. E aí eles me convidaram para poder fazer o primeiro clipe. E eu fiz um primeiro clipe e falei, olha, eu acho que a gente tinha que pensar um negócio super legal para criar um arco dramático aí com esses clipes. Porque a gente podia pensar aqui uma dinâmica de fazer uma coisa diferente. E aí a gente comprou a briga de fazer uma coisa junto, né? Eles produziriam as músicas e eu produziria a parte fílmica. Então foi quase como 2 trabalhos separados, mas também muito juntos, porque a gente tinha um cronograma bem apertado, porque tinha que sair um clipe por mês, então era bem corrido, assim. A gente foi fazendo como se fossem episódios. A gente gerou um arco geral que a gente queria de desenvolvimento das personagens, e aí conforme as músicas iam chegando, a gente ia descobrindo qual parte da história a gente ia contar ou não. Foram 9 lançamentos, um mês após o outro, mostrando essas partes da história, então o público também foi entendendo o que a gente queria falar durante o projeto, né? Inicialmente chamava MMBJ12, que é Mombojó 12. E ao fim desses 9 lançamentos, tinham 3 músicas que estavam inéditas, que a gente ia lançar num vinil, vai sair agora, inclusive. E aí eu olhei todos aqueles clipes e eu falei, bom, eu tenho 40 minutos de filme aqui, então eu vou produzir mais 10 minutos de qualquer coisa, e a gente bota essas 3 outras músicas e tem um filme, na verdade, né? E a ideia inicial era produzir esse material de modo que o Mombojó, fazendo a turnê do álbum Deságua, tivesse esse show que a gente pudesse exibir o filme junto e eles tocando ao vivo. E aí a gente ia ter um show de lançamento do disco, mais o filme no Sesc Pinheiros, e não rolou, né? Porque o show ia acontecer acho que dia 16 de março e foi decretado o lockdown no dia 15. Chorou tanto, tudo vai mudar, deixou de ser algo tão bom.
E aí, nesse período, a gente ficou pensando o que ia fazer. Naquele início, no momento, achando que a pandemia ia até ali na esquina, ia voltar, as coisas iam ser um pouco melhores. Foi passando o tempo, e a gente chegou em 2021 e falou, bom, então vamos lançar o filme, mesmo sem o show mesmo. E aí foi o que rolou agora em maio. A gente lançou o longa-metragem na TV a cabo, está entrando agora no streaming também. E é um projeto super legal, porque foi essa liberdade de poder criar uma coisa junto com um grupo musical que eu admiro muito, e fazer esse trabalho meio casado, né? Ao mesmo tempo falando das mesmas coisas, mas não se atendo, não tendo essa obrigatoriedade de ser literal, falar exatamente o que estava falando a letra, né? Então a gente pegou muito mais um sentimento geral do disco, o momento em que o projeto foi produzido também aí, né, começo de 2017 até o longo de 2019, ali o final de 2019, então a gente decidiu falar um pouco desse Brasil, dessas histórias que a gente estava acompanhando e que estavam afetando diretamente a arte que a gente estava produzindo, né, é um pouco uma pré-situação a isso que a gente está vivendo, toda essa distopia, toda essa maluquice dentro desse cenário brasileiro, né. Então, é um projeto que eu gosto muito, que flerta entre esse lugar do clipe, do longa-metragem, do curta, da série. É um filme para você ver assistindo, ver só ouvindo, não ver, enfim. Um projeto meio anárquico, assim. Precárias, a gente... É um projeto de 2015, que eu tenho também com a Ana Souto. Tinha uma série de contos que ela tinha escrito para uma coletânea que foi publicada pela Prefeitura de Porto Alegre, falando sobre a precariedade do trabalho feminino. E aí, quando foi publicado isso, eu peguei para ler o livro, ela me deu um exemplar, e eu adorei, assim, porque ela tinha feito vários curtas que falavam desse lugar da precarização do trabalho da mulher, mas dentro de um aspecto muito intimista, assim, né? Porque a precariedade, ela está em diversos lugares, né? Não necessariamente naquilo que a gente conhece como você mora mal, você se desloca mal para isso, etc., mas dos diversos abusos que, porventura, a gente vem a sofrer, as mulheres vêm a sofrer no dia a dia no trabalho e que trazem à tona esse grande problema que é, de um modo geral, ser mulher dentro de uma sociedade tão cheia de regras e tão enraigada pelo machismo que se torna quase impossível você ter uma voz ali dentro, né? E eu fiquei muito tocado pelo assunto e etc. E aí eu comecei gravando os curtas-metragens que iam dissertar sobre essa precariedade, e também sobre essa resiliência, porque é isso, de um modo geral, as mulheres passam por todos esses problemas e precisam engolir em seco e continuar essa vida, ainda mais se forem mulheres solteiras e assim por diante, né? E aí, justamente pensando nessa perspectiva de que a gente queria muito ouvir algumas mulheres falando, a gente começou a fazer uma série de conversas com algumas dessas mulheres de trabalhos diferentes, de partes distintas da cidade, de classes sociais diferentes, e começaram a dar um panorama super legal para a gente do que era essa precariedade e essa resiliência, não só empregada ao trabalho, mas com a sua vida como um todo, né? Todo mundo tem uma história sua e a história das mulheres, via de regra, ainda mais se você vem de uma classe baixa, ela vem cheia de altos e baixos, e se a gente bota muita coisa num filme, muita gente até não acredita, né? E aí nasceu esse documentário híbrido, que é um documentário, mas que ele intercala esses relatos dessas mulheres com alguns desses curtas que são dessa coletânea de contos da Ana Souto. E a gente está inscrevendo ele em festivais também. É engraçado notar que esse é um filme que a gente escreveu em diversos festivais brasileiros de documentário, e até agora ele não passou em nenhum, mas foi selecionado para 3 festivais internacionais. Um deles, inclusive, é um festival super importante, o Festival da Imagem Latino-Americana, que pega só documentários da América Latina e América Central. O nosso filme, inclusive, é o único representante do Brasil a participar. É um festival que acontece há mais de 15 anos em Lyon, que é uma cidade da França que originou o cinema. E está sendo uma resposta muito legal, assim, principalmente desses lugares outros, né? A gente teve uma exibição super legal lá em Luanda, em Angola, que foi muito emocionante. A gente recebeu mensagens das pessoas que assistiram o filme lá, então também é muito legal a gente perceber que essas questões que a gente está botando na tela, elas não são também única exclusivamente brasileiras, né? Tem várias outras pessoas que sentem e sofrem igual e conseguem se sentirem abraçadas quando veem realizações como essa, histórias que não estão assim tão longe, né? E no fim, essa é a maior intenção do cinema, né? Juntar povos e pessoas de diferentes línguas dentro
de um único sentimento, dentro de uma única denúncia, dentro de um único coro, né? Então, tem sido legal essa resposta que a gente tem tido aí do filme, que a nossa resiliência talvez seja o maior presente que a gente tem, principalmente sendo brasileiros, né? Tão resilientes a tantas questões. Essa, inclusive, uma palavra que precisa voltar mais ao nosso vocabulário. A gente precisa ser resiliente para aguentar essa situação toda aí, meu povo. O Acesa é uma série documental, né? Tem a ver com música também, porque a gente está lá investigando os mestres de maracatu e a galera que faz coco, principalmente, nas suas diversas variações, né? Aí eu quero cantar. Quando eu saí de casa, foi para cantar. Mas quando eu cheguei perto, eu mandei parar. O mestre cirandeiro, quero ver cantar. Sacode os zabumba que eu balanço o ganza. Então, uma coisa um pouco mais investigativa. Foi uma série de lives que a gente foi contemplado pelo edital de fomento da Aldir Blanc, né, que considerava até 6 apresentações online, que seria quase uma turnezinha, assim, a pessoa podia propor um show igual, ou, enfim, o que quisesse. Uhum. E aí não só o Metá Metá, como o Rômulo Frois também recebeu ganhou esse mesmo edital. E aí me procuraram ainda na elaboração do projeto, né, para poder ajudar a pensar em alguma coisa para poder propor. E aí a gente pensou justamente no que acabou produzindo, que era uma sériezinha com 6 shows distintos em lugares distintos. Então, no caso do Metá Metá, a gente decidiu fazer 3 shows da banda conjunta, né, dos 3 juntos, mudando esse formato musical e o repertório, né, e 3 shows deles solos. Então a gente foi gravar cada um esses 3 a gente gravou na casa deles e os outros lá no Teatro do Centro da Terra, que é um espaço também que a gente adora bastante, que foi super legal de tê-lo para fazer o que quisesse a nível audiovisual, né. E aí a mesma coisa aconteceu com o Rômulo, a gente foi fazer uma investigação da musicalidade dele, dos discos dele pela cidade de São Paulo, né? Porque a música do Rômulo já é muito mais urbana. E a gente gravou nos lugares super legais. A gente gravou no ateliê do Nuno Ramos, que é um artista plástico super legal, então gravando lá no meio de todas essas obras e etc, tinta e toda a sujeira que um ateliê tem, né? Enfim, gravamos em diversos lugares da cidade. Então cada um desses aí é quase como um show, mas brincando um pouco com essa possibilidade dessa live, né, que é esse show gravado, que na verdade a pessoa está tocando ao vivo mesmo o som dela, mas a gente tem essa chance de levar o espectador para outros lugares, né, então nessas 2 séries a gente fez bastante essa investigação, do tipo, se eu fosse fazer esse show com a possibilidade de levar o público para onde eu quisesse, colocar o público para observar o que a gente quisesse, como é que seria, né? O que é a arte do Brasil para você? Cara, a arte do Brasil eu acho que é o que mantém a gente em pé, na verdade, porque o Brasil ele tem uma série de problemas estruturais e uma série de questões, enfim, a nossa origem enquanto nação ela é toda cheia de problemas, de questões, né? Mas eu acho que a arte realmente no Brasil ela salva, porque é o que manteve, é o que tem de mais bonito da nação brasileira enquanto povo que se originou dessa maluquice que a gente presenciou aqui nessa terra, nas terras tupiniquins. Sempre o que foi sempre o que nos uniu, foi sempre o que nos deu os alívios cômicos, a felicidade de estar nesse lugar que tem tanta coisa especial. E para mim a arte no Brasil ela é tudo. Se a gente não tiver, fica muito difícil de segurar essa barra, né? Você já estava lembrando daquela música do Chico Buarque, que ele fala, mas eu quero lhe dizer que a coisa aqui tá preta e estamos aqui na cachaçinha e no cigarro, porque também sem isso ninguém segura esse rojão. Eu acho que a arte é esse alívio diário que a gente tem aqui, né? As manifestações culturais que a gente tem é um negócio gigantesco, assim. A gente precisa, inclusive, ter mais olhar para isso. Acho que se dentro de cada lar brasileiro a gente tivesse um pouco mais de arte brasileira, eu acho que a gente ia ter muito menos problema, a gente ia se entender muito mais, a gente ia olhar mais para dentro desse Brasilzão continental e talvez amar ele do jeito que se deva amar mesmo, né? Essa onda patriótica toda errada que a gente está vivendo hoje, ela é uma resposta também ao que a gente, a toda o esquecimento que a gente promoveu, né?
a todos os grandes mestres culturais, a todas as coisas que realmente falam da gente enquanto povo feliz e multicultural e diferente que somos.